Jogadores famosos que jogaram no seu time e talvez você não lembre. Existem jogadores que passam nos times e marcam a história. Tem outros que passam e são totalmente esquecidos. Mas tem também os jogadores que são famosos no futebol brasileiro e já jogaram aí no seu time, mas você nem sabia que isso tinha acontecido. Pois então, no vídeo de hoje a gente vai trazer alguns nomes desses pra você recordar. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like, bora comigo pra mais um vídeo. Antes da gente começar, eu queria pedir pra você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo e deixar aquele like. Abrindo a lista em nosso vídeo de hoje temos Marcelinho Paraíba. Revelado na Campinense, o meio ofensivo passou por 23 times em sua carreira e obviamente nem todo mundo lembra onde ele jogou. O que a maioria deve lembrar é do tempo em que ele ficou no São Paulo, talvez o Sport, mas e se voltarmos lá em 1994, quando ele ainda era promessa? Você lembra onde ele jogou naquele ano? O Campeonato Paulista daquele ano acabou e o Santos começou a contratar jogadores para disputar o Campeonato Brasileiro. E um daqueles foi ele, Marcelinho Paraíba, que tinha apenas 19 anos naquela época. Ele chegou como grande promessa de reforço, mas teria que encarar uma disputa muito forte no meio-campo do Peixe, que tinha jogadores de muita qualidade. Ele fez 13 jogos com a camisa do Santos e marcou um gol. Depois disso foi para o Rio Branco, onde teve muito destaque no futebol. Marcelinho se aposentou em 2020 com a camisa do 13 de Campina Grande. Hoje ele está com 46 anos. O próximo em nossa lista é o Washington. Revelado pelo Caxias, o Coração Valente, como era conhecido, sempre balançou as redes com frequência por onde passou. Teve temporadas absurdas, como por exemplo em 2001 na Ponte Preta, quando fez 45 jogos e 49 gols. Ou no Atlético Paranaense em 2004, com 44 gols e 49 jogos. Ainda teve passagem marcante no Fluminense e São Paulo, sendo goleador por onde foi. Algo que você talvez não saiba é que o Washington jogou com a camisa do Internacional lá em 1997. Ele foi emprestado ao Colorado e não tinha muitas oportunidades, mas mesmo assim fez 16 jogos e marcou 4 gols, mas a falta de oportunidade fez com que o jogador quisesse ir embora do clube para poder ter mais minutos em outro clube. E mais uma vez o Washington foi para um time que provavelmente você não sabe, ele foi para o Grêmio. Isso mesmo, o Washington trocou o Colorado pelo Tricolor. Ele começou a treinar bem, criou esperança na diretoria, mas teve uma série de lesões sem mesmo entrar em campo, fazendo com que a diretoria do Grêmio mandasse o jogador de volta para Caxias sem ao menos fazer um jogo. Depois do Caxias ele foi para o Paraná e o resto da carreira do jogador foi muito vitoriosa. Hoje ele está com 46 anos. Seguindo com a nossa lista de hoje, temos o lendário Paulo Baier. Revelado pelo São Luís do Rio Grande do Sul, Paulo Baier virou meme do futebol brasileiro, com a característica de jogador eterno. Com passagem por diversos clubes no Brasil, Paulo Baier virou um dos maiores artilheiros da era dos pontos corridos no Brasileirão. Os clubes onde ele mais atuou foram Criciúma, Atlético Paranaense e Goiás. Mas o que talvez você não saiba é por onde ele andava lá em 1999. No mesmo ano ele jogou em dois grandes clubes do Rio de Janeiro, que foram Botafogo e Vasco da Gama. Ele era jogador do Criciúma que decidiu emprestá-lo e ele ficou 6 meses em cada clube do Rio de Janeiro. Por lá podemos dizer que ele não deixou saudades. Foram 18 jogos com a camisa do Botafogo e nenhum gol, e 14 jogos com o Vasco e 2 gols. Depois disso a gente já sabe a história do jogador que rodou pelo Brasilzão e se tornou lendário. Hoje ele está com 47 anos e é treinador de futebol. Falando em jogadores lendários do Brasil, temos Túlio Maravilha em nossa lista. Revelado pelo Goiás, foi por lá que o jogador despontou para o futebol brasileiro. Com fama de goleador depois de 5 temporadas no profissional do Goiás, ele foi para o Sion da Suíça e quando retornou ao Brasil foi para o Botafogo, onde se destacou mais ainda para o futebol. O jogador passou por 35 times em sua longa carreira e seu destaque ficou mesmo lá pelos anos 90, mas sempre lembrado com a camisa do Botafogo. Você talvez não saiba que Túlio já jogou em Minas Gerais e com a camisa do Cruzeiro. O ano era 1999 e ele passou um tempo no Fluminense, onde se revoltou com o técnico Parreira, que não o utilizava, e ainda colocou o jogador para treinar separado do elenco principal, e então aí foi emprestado para o Cruzeiro naquele ano. Na época, Túlio tinha 29 anos e chegou em Minas com status de grande contratação. A aventura do jogador em Minas Gerais durou 6 jogos e mesmo assim ele ainda marcou 4 gols. Como o futebol brasileiro naquela época conseguia ser mais desorganizado do que já é hoje nos bastidores, Túlio simplesmente foi emprestado para o Vila Nova sem muitas explicações, tanto do Cruzeiro quanto do Fluminense e muito menos de Túlio. Hoje ele está com 52 anos e apesar dele mesmo declarar que fez mais de 1000 gols, em jogos oficiais ele tem registrado 593 gols. Continuando com a nossa lista do vídeo de hoje, temos Hernani Brocador. Revelado pelo Atibaia, Hernani teve seu primeiro momento de destaque com a camisa do Mogi Mirim e teve o melhor ano de sua carreira com a camisa do Flamengo lá em 2013, quando foi campeão da Copa do Brasil, artilheiro e craque da competição. Ainda ficou um tempo no Sport Bahia e teve também passagem rápida pelo Grêmio. Mas o que talvez você não saiba é que o atacante
foi jogador do São Paulo, lá no início da carreira. Com apenas 21 anos na época, ele se destacou com o Atibaia na 4ª divisão do Campeonato Paulista e foi contratado pelo Tricolor. Ele teve poucas oportunidades no elenco, até mesmo em treinos, e foi emprestado várias vezes sem ter sequer uma oportunidade em jogo oficial com a camisa do São Paulo. Em 2011, seu contrato acabou e ele foi embora para o Paraná. Hernani está com 35 anos e está no Lemense. Seguindo com o nosso vídeo, temos Jeromel, revelado pela Portuguesa e com passagens por Portugal no Chaves e Vitória de Guimarães, onde ficou por 3 temporadas. O jogador ainda jogou por 4 temporadas na Alemanha no FC Col e na Espanha com a camisa do Mallorca. Em 2014 ele foi emprestado pelo time alemão ao Grêmio e daquele ano pra cá nunca mais saiu do tricolor gaúcho. São 9 temporadas, títulos, prêmios e, como a maioria já sabe, se tornou o ídolo da torcida. Mas o que você provavelmente não sabe é que Jeromel, de 1999 até 2003, estava no Palmeiras. É isso mesmo, galera, mas ele jogava no time B por lá e era usado nas divisões inferiores para pegar ritmo, mas acabou não sendo aproveitado e nunca foi utilizado na equipe profissional do Palmeiras. Outra curiosidade sobre Jeromel é que ele quase largou o futebol para seguir a carreira de bancário, mas antes que tentar carreira na Europa, e aí tudo deu certo. Hoje ele tem 36 anos e continua no Grêmio. O próximo por aqui é Bruno Henrique. O jogador começou no futebol amador em um time chamado Inconfidência e foi recusado em várias peneiras, tanto pelo Atlético Mineiro quanto pelo América Mineiro, e por causa disso não teve formação nas divisões de base. Considerado hoje um dos melhores jogadores do elenco do Flamengo, ele teve boa passagem no Goiás, que o fez ir para a Alemanha, vestir a camisa do Wolfsburg. Depois voltou ao Brasil para o Santos e chegou em 2019 ao Flamengo, onde todo mundo já sabe o que aconteceu com o elenco do clube e o que eles fizeram juntos e tiveram sucesso naquela temporada. Mas o que talvez você não saiba é que Bruno Henrique saiu direto da várzea para vestir a camisa do Cruzeiro. Olheiros viram o jogador em um campeonato amador e o levaram para o Cruzeiro, mas como não tinha passado por categorias de base, o clube mineiro emprestou o Bruno Henrique para o Uberlândia, para ele pegar experiência e ritmo de jogo no profissional. Mas ele acabou sendo sempre emprestado para outros clubes, seu contrato com o Cruzeiro acabou e ele nunca fez uma partida sequer oficial com a camisa do clube mineiro. Bruno Henrique segue no Flamengo e tem 31 anos. Seguindo com o nosso vídeo, temos o ídolo da torcida corintiana, Ralf. Revelado pelo Taboão da Serra, logo cedo o jogador se destacou, teve gigante passagem pelo Grêmio Barueri e depois disso chegou ao Corinthians, onde fez história e ficou por 6 temporadas em sua primeira passagem. Foi negociado com a China, onde ficou por 2 temporadas no Beijing Guoan e depois voltou e ficou mais 2 temporadas no Corinthians. A história de ídolo da fiel torcida do Corinthians todo mundo já sabe, mas o que você talvez não saiba é que essa história poderia ter sido totalmente diferente. Depois de se destacar na base do Taboão da Serra, adivinha você que está nos assistindo para onde Ralf foi? Ele foi para um rival do Corinthians, ele foi vestir a camisa do São Paulo, lá no início de sua carreira. Mas no tricolor paulista ele ficou por apenas 6 meses, nunca integrou o elenco principal e jogou a Copinha de 2005. Por lá ele nunca foi tão bem e foi embora do São Paulo. Depois disso ele passou por 5 clubes antes de chegar ao Corinthians e o resto é a história de um grande vencedor com a camisa do time paulista. Ralf ainda está em atividade aos 37 anos com a camisa do Cianorte. Seguindo com a nossa lista, temos o craque que jogava na lateral, o nome dele é Roberto Carlos. Revelado pelo União São João de Araras, no Brasil o jogador fez sucesso com a camisa do Palmeiras antes de ir para a Europa. E o seu primeiro clube europeu foi a Inter de Milão. Depois da Inter, Roberto Carlos escreveu sua história no Real Madrid e por lá se tornou ídolo da torcida. No Real ele ficou por 11 temporadas e ainda jogou na Turquia com a camisa do Fenerbahçe, onde também se tornou jogador de grande destaque e em sua volta ao Brasil jogou no Corinthians junto com o Ronaldo. Mas o que talvez você não saiba é que Roberto Carlos teve provavelmente a passagem mais rápida da história de um jogador com a camisa do Atlético Mineiro. O lateral tinha apenas 19 anos e foi emprestado pelo União São João de Araras para o Galo, que foi fazer uma excursão na Europa. A excursão na verdade era um teste, tanto para o Roberto Carlos quanto para outros jogadores, e quem fosse destaque nos jogos receberia chances na equipe principal. Foram 5 jogos realizados na ocasião, Roberto Carlos jogou em 3 e em todos os jogos o Galo perdeu. Voltando ao Brasil, ele voltou direto para o União São João e em seguida foi vendido para o Palmeiras. O resto, obviamente, é história de um jogador campeão do mundo com seleção brasileira, tricampeão da Champions League e diversos outros títulos em sua carreira. O ex-jogador está com 48 anos e hoje trabalha no Real Madrid como embaixador da equipe. Fechando a lista do nosso vídeo de hoje, não poderíamos deixar de falar do rei do futebol, Pelé. A história de Pelé todo mundo já sabe. Se podemos destacar algo além de tudo que ele fez dentro de campo, temos os mais de 1000 gols em sua carreira e também os 756 gols em jogos oficiais, fora as 3 Copas do Mundo no currículo. Mas lá em 1957, Pelé, que tinha apenas 16 anos, quase conquistou o seu primeiro título como profissional e quase que não foi com a camisa do Santos. É isso mesmo, a questão é que o time do Vasco estava em uma excursão na Europa e o Santos cedeu alguns jogadores ao clube carioca
Carioca para jogar o Torneio do Morumbi. Foram 4 jogos e 2 gols com a camisa do Cruz Maltino e logo depois disso uma convocação para a seleção com apenas 16 anos. Pelé no Santos ficou por 18 temporadas, fez 663 jogos e marcou 642 gols. Hoje, Pelé tem 81 anos. E você, lembra de mais algum outro jogador famoso que jogou num time que a galera não lembra? Então deixa o nome dele aqui nos comentários. Não esquece de verificar se você já é inscrito em nosso canal e se você não for, dá aquela moral pra gente, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo e senta o dedo no like pra ajudar a gente a ser recomendado pelo YouTube. Meu nome é Alvin e até a próxima!